O nosso grupo ficou com o artigo Aprendizagem Motora e Síndrome de Down. Efeitos da frequência relativa reduzida de conhecimento de resultados. O artigo foi publicado pela Revista Brasileira de Cineantropometria e Desenvolvimento Humano. Os autores desse artigo são Suzette Chiviakovsky, Camila Machado, Alexandre Carricon de Marques, José Francisco Gomes Schilde e Ricardo Drius. Esse artigo foi recebido em 9/4/2012, revisado em 22/6/2012 e aprovado em 27/7/2012. Nossa equipe é formada por Ana Vitória Barros, Danúbia Soares, Elinaldo Soares, Lucas Barbosa, Matheus Apolinário, Poliana Coutinho e Rogério Marinho. Eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do artigo. A síndrome de Down ela é causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células do indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção da criança. As pessoas com síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21, elas se apresentam com 47 cromossomos em células, em vez de 46, como a maior parte da população. As crianças, os jovens e os adultos com síndrome de Down, eles podem ter algumas características semelhantes. E uma delas é a incidência de doenças, um nível de incidência muito elevado de doenças que essas pessoas podem ter. A atividade física ela aparenta possuir um potencial para afetar positivamente a saúde geral de adultos com síndrome de Down, aumentando a sua qualidade de vida e também sua expectativa de vida, que em decorrência dos avanços de tratamentos médicos e da inclusão social, eles podem chegar a mais ou menos 50 anos de idade. Os movimentos habilidosos são fundamentais à experiência humana. A análise de como a aprendizagem motora ela pode ser otimizada em pessoas com síndrome de Down, ela não possui apenas só um interesse teórico, mas também implicações práticas importantes para a vida desses indivíduos. Um fator que parece ter muito benefício na aprendizagem de habilidades motoras é a frequência reduzida de conhecimento de resultados, o CR, que é quando você sabe o resultado automaticamente, é criado um padrão. E quando há o CR, que é a redução do conhecimento, você diminui a chance de manter esse padrão. Então, teoricamente, você tem um desenvolvimento melhor na aprendizagem. Alguns estudos feitos, por exemplo, com a doença de Parkinson, que tem um grau de deficiência motora, ela tem demonstrado em frequência reduzida de CR benefício na aprendizagem de habilidades motoras. A síndrome de Down ela consiste em uma conhecida condição genética associada ao retardo mental, o que torna necessário diferentes condições de manipulação dessa frequência de conhecimento de resultados para aquisição de habilidades motoras. O presente estudo ele teve como objetivo comparar esses efeitos da frequência reduzida de conhecimento de resultados na aquisição de habilidades motoras do indivíduo com e sem síndrome de Down. 20 sujeitos eles executaram a tarefa de arremesso em direção a um alvo posicionado no chão, e o estudo foi constituído de fase de aquisição e teste. 10 minutos após a fase de aquisição, foi realizado o teste de transferência de conteúdo. 10 tentativas do mesmo arremesso, com distância diferente de fase de aquisição e sem apresentação do CR, que é justamente a frequência reduzida. 2 grupos foram divididos. Um grupo com indivíduos com síndrome de Down, que teve a frequência de conhecimento reduzido por volta de 37%, e os indivíduos sem a síndrome de Down, com frequência de 36% também do conhecimento do resultado, do CR da frequência. E os grupos eles apresentaram resultados similares no teste para score. Contudo, os indivíduos com síndrome de Down eles foram mais inconsistentes. Os de síndrome de Down eles processam informação como os indivíduos que não possuem a síndrome de Down, mas porém seu desempenho apresenta alta variabilidade devido à natureza da síndrome. Com isso a gente pode concluir
com esses resultados, que certa quantidade de informação em forma de conhecimento de resultado, ela é necessário para que haja uma melhoria da performance. Mas se a quantidade for excessiva, os participantes eles podem apresentar a tendência de começam a depender muito dessa informação e passam a negligenciar a aprendizagem de outros aspectos que são relevantes para a tarefa através de informações como fornecidas pelo feedback intrínseco, que é altamente importante para o desenvolvimento de capacidade de detenção e correção de erros. Sendo assim, se entende-se que a frequência reduzida de conhecimento é benéfica à aprendizagem de habilidades motoras em adultos típicos. Entretanto, pouco se sabe sobre os prováveis possíveis efeitos dessa variável na aprendizagem de habilidades motoras em pessoas com necessidades especiais, mais especificamente em adultos com síndrome de Down, que foi os testes realizados. Um fator que pode vir a limitar a generalização desses efeitos é a deficiência intelectual e motora desta população de indivíduos. Alguns estudos têm procurado examinar as diferenças no controle e na coordenação motora entre participantes típicos e participantes com síndrome de Down. Robertson et al. Demonstraram diferenças na coordenação de um padrão de movimento específico entre estes dois grupos, com participantes com síndrome de Down utilizando menos tempo no modo de coordenação em fase e mais tempo nos modos antifase e intermediate phase, sendo estes últimos considerados como modos menos estáveis de coordenação do que o dos participantes típicos. Latache et al. Encontraram diferenças entre participantes típicos e com síndrome de Down, como picos de força reduzidos e produção involuntária de força por musculatura que não deveria estar sendo envolvida em certos movimentos. Estes resultados indicam uma maior dificuldade de processamento de feedback intrínseco relacionado à tarefa em pessoas com síndrome de Down. Como consequência, acarreta numa maior necessidade de feedback extrínseco a fim de obter melhores resultados durante o processo de aprendizagem de uma habilidade motora. De acordo com Bogarts e Sweeney, pessoas com síndrome de Down necessitam de maior atenção devido à menor capacidade de controlar movimentos e possuir recursos limitados de atenção para processar informações adicionais. Rogers et al., em um estudo que verificou o processamento de feedback visual em movimentos direcionados a um alvo em pessoas com síndrome de Down, demonstraram que os participantes com síndrome de Down exibiram tempos de movimentos mais longos do que os participantes típicos, sendo mais dependentes do feedback ou precisando de mais tempo para processar o feedback. Estes resultados sugerem que as pessoas com síndrome de Down podem necessitar de mais informação extrínseca durante a aprendizagem de uma determinada tarefa, com frequências de conhecimento de resultados reduzidas, não sendo tão benéficas à aprendizagem motora destes indivíduos. Até o presente momento, poucos estudos tiveram a preocupação de compreender os mecanismos e os fatores que afetam a aprendizagem de habilidades motoras em pessoas com síndrome de Down. Por isso, esse estudo é de grande importância. Os efeitos positivos do feedback visual e auditivo aumentado têm sido demonstrados no contexto do tratamento das desordens motoras da fala. Por exemplo, crianças e adolescentes com síndrome de Down demonstraram melhora na precisão da produção da fala quando lhe foi fornecido feedback visual baseado em equipamentos de eletropalatografia. Os resultados demonstraram a importância desta variável para a aprendizagem de habilidades motoras em sujeitos com a síndrome e tornaram clara a necessidade de estudos que procurem examinar os efeitos de diferente variação de fornecimento do feedback extrínseco sobre a aprendizagem. O objetivo desse estudo é examinar se os benefícios dessa variável podem ser generalizados a sujeitos com síndrome de Down. Espera-se que a frequência reduzida de conhecimento de resultado beneficie a aprendizagem de habilidades motoras nessa população. Participaram da pesquisa 20 adultos, sendo 8 homens e 12 mulheres, com a idade entre 19 e 27 anos.
A amostra foi distribuída em 2 grupos. 10 indivíduos para o grupo que recebeu 100% de frequência de conhecimento de resultado e 10 indivíduos para o grupo que recebeu 33% de frequência de conhecimento de resultado. O grupo que recebeu 100% de CR recebeu após cada tentativa. E enquanto o grupo 33% de CR recebeu o conhecimento de resultado em 1/3 das tentativas, ou seja, uma com CR e 2 sem CR e assim sucessivamente. Bom, os critérios de inclusão e exclusão para essa pesquisa era feita da seguinte maneira. Os critérios de inclusão era para todo mundo que foi diagnosticado de síndrome de Down, e os de exclusão foram considerados o nível de deficiência intelectual, diagnóstico de autismo ou outra desordem neurológica. Os sujeitos que participaram dessa pesquisa eram voluntários e ficou decidido isso após os pesquisadores terem um termo de compromisso assinado pelos pais ou responsáveis dos mesmos. Os participantes não possuíam um conhecimento sobre o experimento, sobre o que eles iam fazer, ou seja, era a primeira tentativa deles. Na tarefa realizada, o participante com os olhos vendados tinha que tentar acertar o alvo em uma determinada distância, variando de acordo com as tentativas, com saquinhos de feijão pesando 100 gramas. Nisso, o participante teria que arremessar com a mão dominante. Na classificação bidimensional de Gentili, a condição regulatória estacionária, a manipulação de objeto, não há transporte corporal e a variabilidade é interpretativa, ou seja, as condições são sempre as mesmas. Nessa tarefa foi utilizado um alvo circular impresso em pano e afixado no solo, com 2 metros de diâmetro, com o seu centro a uma distância de 4 metros de área de arremesso. O centro do alvo mediu 20 centímetros e teve o valor 100. Os outros tiveram, respectivamente, 10 centímetros a mais do raio, com valores 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 e 0. O alvo foi dividido em 2 partes, o antes e o depois, onde foi possível obter a direção do erro, sendo o CR também fornecido em termos de distância do centro do alvo. Ou seja, o experimentador também indicava se o implemento havia pousado um pouco ou muito longe do alvo. Procedimentos. A amostra foi distribuída em 2 grupos, 10 sujeitos para o grupo que recebeu 100% de frequência de CR e 10 sujeitos para o grupo que recebeu 33% de frequência de CR. Os participantes foram distribuídos entre os grupos com base na ordem cronológica de participação, com o cuidado de igualar o número de mulheres e homens. O grupo 100% de CR recebeu um CR a cada tentativa, enquanto o grupo 33% de CR recebeu a cada 1/3. O número de tentativas para a fase de aquisição foi determinado após a realização de um estudo piloto, a fim de verificar o número de tentativas necessárias para alcançar a estabilização, ou seja, o número de tentativas que o desempenho dos participantes praticamente estabilizasse o seu processo de diminuição de erro, nesse caso 60. A fase de retenção foi realizada 48 horas após a fase de aquisição, composta por 10 tentativas sem CR. Os participantes foram informados sobre o objetivo da tarefa. Foi solicitado também que se posicionasse confortavelmente no local designado para os arremessos em frente ao alvo, sendo esse alvo medindo 20 centímetros. O experimentador demonstrou a tarefa uma vez durante a instrução, para que se familiarizassem com a forma correta de realizar os arremessos e assegurou-se da correta compreensão por parte dos participantes, tanto nas instruções quanto no feedback a ser fornecido, solicitando aos mesmos que verbalmente repetissem o que seria feito. Após as instruções,
Os participantes colocaram os óculos de natação adaptado a fim de pedir o feedback visual. Enquanto o grupo 100% CR foi informado a cada tentativa, os participantes do grupo 33% CR foram informados do feedback a cada um terço de tentativas. A medida de aprendizagem se caracteriza por teste de retenção, pois os indivíduos receberam a tarefa na fase de aquisição e após 48 horas retomaram as atividades. 10 minutos após a fase de aquisição, foi realizado o teste de transferência, contendo 10 tentativas. Vou falar sobre o objetivo do estudo, que é comparar os efeitos das duas frequências 100 e 33% de CR na aprendizagem de uma habilidade motora em pessoas com síndrome de Down, que é o nosso tema, pessoas com síndrome de Down. As tarefas do estudo é arremessar um implemento em um alvo com sua melhor mão, sem poder ver o alvo. No caso, sua melhor mão, se você for direito, você vai arremessar com a mão direita. Se você for canhoto, você vai arremessar com a mão esquerda. No caso, é a melhor. Isso sem poder ver o alvo, como já foi dito. A fase de aquisição, ela vai ter 60 tentativas. Já a fase de retenção, ela será feita 48 horas depois, no caso 2 dias, e terá 10 tentativas, sem o CR. Partindo para a análise de dados, a variável dependente foi do erro absoluto, em centímetros. Os dados da fase de aquisição foram analisados através da análise two-way, que no caso seria a variância de dois fatores. 100% CR versus 33% CR, vezes blocos de 10 tentativas, com medidas repetidas no último fator. Isso é bem importante. Os dados da fase de retenção foram analisados através da variância Only Two, no caso um fator, que seria os grupos 100% CR versus 33% CR. Para finalizar com a fase de aquisição, pode ser observado que ambos os grupos melhoraram o seu desempenho de forma constante e similar durante os 3 primeiros blocos da fase de aquisição, piorando somente no último bloco de tentativas. Foram encontradas diferenças significativas entre os blocos, mas já entre os grupos, de acordo com a fase de retenção, bloco R, mostrado na imagem, no gráfico, não existe diferença de desempenho. O objetivo dessa pesquisa foi verificar os efeitos de duas frequências de conhecimento de resultados controlados pelo experimentador em sujeitos adultos com síndrome de Down. O resultado do estudo mostrou que os participantes com síndrome de Down tiveram uma aprendizagem aproximada de um arranjo de prática com frequência reduzida a 36% do conhecimento de resultado, tanto quanto uma frequência de 100% de conhecimento do resultado. Bom, dando continuidade à discussão, encontraremos agora duas hipóteses. A primeira hipótese de Salmone e a segunda hipótese de Smith, e elas são efeitos de duas frequências de conhecimento de resultado. Bem, na primeira hipótese de Salmone, ela é a hipótese de orientação ou guidance hipótese. Ela procura explicar os efeitos positivos da frequência reduzida de conhecimento de resultados na aprendizagem de uma habilidade motora em indivíduos com síndrome de Down, sendo uma das mais aceitas na área de aprendizagem motora. Bem, essa hipótese de Salmone, ela faz uma referência à função de informação do conhecimento de resultado, onde as propriedades dessa hipótese são capazes de guiar ou de orientar os aprendizes em direção ao objetivo da tarefa. Bem, a informação de conhecimento de resultado pode ser considerada um auxiliar externo para que ocorra a redução de erro
principalmente no começo da aprendizagem. Nesta fase de início de aprendizagem, os aprendizes apresentam algumas dificuldades na obtenção de sucesso durante a realização das práticas, em perceber e detectar as características do erro. Ou seja, durante as práticas, eles não conseguem perceber no que se está errando e corrigir. Devido a isso, ocorre um déficit no processo de resgate e também no bom desempenho para que o sujeito possa melhorar o erro. E diante disso, é mais fácil para o sujeito utilizar nesta fase de aprendizagem as informações extrínsecas, pois elas são prontamente disponíveis e estão sempre corretas. Em relação ao erro executado, em vez de processar informações por conta própria. Mas, em relação ao resultado, o indivíduo pode ter uma insuficiência de informações intrínsecas, mas tal desenvolvimento é necessário para que o aprendiz tenha a capacidade de detectar e corrigir seu erro, pois é fundamental para a aprendizagem da tarefa e na correção do desempenho, onde o feedback extrínseco não se encontra à disposição, como acontece em fases de retenção e transferência. Bem, essa foi a primeira hipótese, que é a hipótese de orientação por Salmone. E temos a segunda hipótese, que é o segundo efeito da frequência de conhecimento de resultado, que é a hipótese de Smith, ou seja, é a hipótese da estabilidade ou maladaptive short-term correctus. Bem, nessa hipótese, há uma grande instabilidade ou falta de consciência na hora da prática, podendo assim ocorrer as informações de conhecimento de resultado são fornecidas muito frequentemente, porque provoca correção de desempenho de forma sucessiva e ocorrendo até nos erros muito mais pequenos. Segundo o autor, essas correções sucessivas, elas são ocasionadas por um feedback frequente, podendo dificultar o desenvolvimento da capacidade de manifestar estabilidade na retenção e na transferência. Essas hipóteses citadas anteriormente por Danúbia, elas não foram capazes de explicar as semelhanças encontradas no comportamento nas diferentes fases do experimento. Ou seja, o grupo que recebeu 100% de conhecimento de resultado não demonstrou dependente da informação extrínseca na fase de retenção e não teve sua aprendizagem prejudicada por possíveis instabilidades provocadas pela frequência aumentada em relação ao grupo que recebeu frequência reduzida. Dessa forma, os autores procuraram estudos realizados com sujeitos com a doença de Parkinson. Por exemplo, o estudo de Guadagnoli et al., que comparou frequências de conhecimento de resultado entre 20% e 100% na aprendizagem motora de posicionamento, com os resultados demonstrando uma interação significativa entre sujeitos típicos e com a doença de Parkinson, com maior aprendizagem para o grupo que recebeu 20% em sujeitos típicos. Ao contrário, maior aprendizagem para os sujeitos com a doença de Parkinson que receberam frequência de 100% de conhecimento de resultado. Outro estudo visto também foi o de Chiviakowski et al., que comparou frequências de 66% e 100% de conhecimento e resultado.
Esse estudo encontrou resultados superiores de aprendizagem para uma frequência não tão reduzida de conhecimento e resultado, em comparação com o feedback fornecido após todas as tentativas. O ponto de vista do autor, esse estudo parece ser o primeiro a demonstrar os efeitos dos diferentes frequências de conhecimento e resultado na aprendizagem motora de sujeito com síndrome de Down. Tais resultados são importantes, porque são capazes de fornecer subsídios para a atuação de profissionais, tanto da área nossa da educação física, como da fisioterapia, que em sessões de aprendizagem motora, geralmente tendem a fornecer feedback extrínseco de forma muito frequente. E nesse estudo mostra que o conhecimento de resultado frequente não mostram resultados tão válidos. Por isso ele consta que do ponto de vista dele, não é tão necessário. Em resposta à primeira questão, consideramos o estudo fácil. Devido à clareza das informações passadas pelo artigo, é possível entendê-lo facilmente. Em resposta à segunda questão, os humanos, independente de possuírem alguma necessidade especial, eles necessitam praticar a atividade para poder aprimorar determinada habilidade motora adquirida recentemente. Em resposta à terceira questão, seria a questão do conhecimento de resultado. E de acordo com o estudo realizado, as frequências relativas reduzidas de conhecimento de resultado podem ser tão efetivas quanto as altas frequências para a aprendizagem de habilidades motoras em adultos com síndrome de Down. Então, relacionando com a criança e com o adolescente, isso vai depender da fase de maturação, o ciclo que ela se encontra, que essa criança ou adolescente se encontra, e a sua idade mental. Porém, consideramos importante a fase de retenção, visto que a prática contínua leva esse indivíduo a criar um padrão de execução, não significando que ele aprendeu de fato a habilidade.